ever wondered what truly connects traders from Tokyo to London to New York? You just need to learn the language. That language is technical analysis. Understand its signals, and you'll understand the world. Welcome to Traders of the World. Here we skip the jargon and just figure it out together. Hoje nós estamos aqui com uma tremenda força da natureza. Veja só, ela é analista de investimentos, certificada, trader e esposa e mãe de 2 filhos. Honestamente, depois de cuidar de 2 crianças, navegar pela volatilidade do mercado parece umas férias. Ela é engenheira de produção também, com MBA de corretagem, de broker. Então você já sabe que o processo dela é impecável. Durante a pandemia da Covid de 2020, enquanto o resto de nós estava aprendendo a fazer pão, ela decidiu profissionalizar sua carreira de trader e completamente, não apenas se profissionalizou, ela se tornou The Boss, a chefe. Então ela lançou o seu projeto, que chama Projeto The Boss, e já guiou mais de 1.000 alunos rumo à lucratividade. Ariana de Oliveira, seja bem-vinda. Obrigado por dar uma pausa na conquista do mundo para se juntar a nós. Então, você é analista, engenheira, trader, esposa, mãe de 2 crianças. Depois de cuidar das 2 crianças, a volatilidade do mercado é uma férias. Né? Então, fala um pouquinho do que você está fazendo agora, do seu projeto Boss. Dizem que é férias, né? Mas eu não sei o que é mais difícil, lidar muito com os alunos, com a ansiedade dos alunos ou com a ansiedade das crianças, né? Mas é bem engraçado. Mas até falando em entrevista, quando a gente estava falando logo depois que finalizou, né? Eu sou formada em engenharia de produção, trabalhei na Braskem por 5 anos, né? Que é uma petroquímica, que é listada em bolsa. Trabalhei na parte de tesouraria e operações estruturadas, então era emissão de debêntures, a gente envolvia muito a Braskem América, então basicamente meu dia era 100% em inglês também, né? Isso foi 2018 que eu voltei para Goiânia. E voltei para casar, basicamente, e também minha família é toda daqui, eu sou daqui, e quando eu voltei eu disse, nossa, o que eu vou fazer agora, né? E foi aí que teve a pandemia, e no meio do caminho a XP lançou o primeiro MBA Broker da XP, que foi online, e foi lá que eu acabei conhecendo algumas pessoas do mercado e o meu primeiro mentor no mercado, que foi o Stormer. Foi quando, em abril, ele lançou um curso dele presencial em São Paulo, ainda estava todo mundo de máscara, estava tudo, e eu fui. E ele gostou muito do meu perfil, eu sempre fui uma pessoa bem dedicada, né? Se eu pegava alguma coisa para estudar, eu virava noite e dia, o tempo inteiro, e me aperfeiçoei em pouco tempo, né? Tudo que ele ensinava, eu conseguia absorver um curto prazo de tempo. Ele gostou muito do meu perfil, foi quando ele me chamou para trabalhar na Liberta, que é a corretora deles lá do Sul. E aí, a partir de lá, eu fiquei uma parte entrevistando pessoas de fundo e tudo mais, e depois entrei na casa de análise da LS Análise, foi quando eu tirei o meu CNPq, e aí eu passei também a aprimorar essa questão da técnica de ensinar os outros, né? Porque é algo que você ou você nasce ou você aprende na marra, e eu tive que aprender na marra, porque eu sempre fui uma pessoa muito mais reservada. E a partir dessa experiência, né, de poder ensinar aos outros, foi quando eu fui me soltando um pouco mais, criei um canal do YouTube, paralelo ao que eu estava fazendo já na Liberta, que eu ficava lá na LS, eu ficava nas salas ao vivo, mas foi quando eu criei o meu projeto junto com um amigo meu, e ele chama The Boss, que em inglês é Break of Structure, Boss, BOS, porque ele deriva muito do SMC, que é uma linha... Smart Money Concept, né? Isso, é uma linha operacional do Smart Money Concept, que foi basicamente, já existia há muito tempo, mas ela foi trazida muito mais à luz através do ICT, que é o criador, o Inner Circle Trading, e a partir disso, a gente foi desenvolvendo o nosso operacional, eu e meu amigo. Então, eu tive a base de parte emocional, de parte de position e de swing trade do Stormer, e aliei isso ao operacional que eu aprendi lá de fora. E aí, a partir disso, a gente criou nosso canal, a nossa mentoria hoje, que existe também, pegando muito no quesito do que a gente tinha falado antes, né? Aqui no Brasil, a gente sim
a porta de entrada mais fácil é o day trade, né? Porque tem pouca margem para poder ser utilizada, mas o que a gente tem aqui no Brasil, que em lugar nenhum do mundo tem, são empresas boas e boas pagadoras de dividendos. Então, a gente consegue aliar a parte técnica junto com empresas com excelentes fundamentos e ir acumulando e construindo patrimônio ao longo do tempo. Se a gente tiver isso tudo alinhado e tiver paciência, que é um importante fator hoje na vida do trader, né, e também do investidor, a gente consegue aí mudar o patamar da vida da pessoa, né? Todo mundo quer ficar magro sem fazer exercício e comendo. Todo mundo quer ficar rico sem estudar, né? É isso. Pô, em falar nisso, Ariane, já que isso aqui é um programa de gráfico, você não vai escapar, não. Mostra um pouquinho do que você faz aí, uma breakout structure pra gente aí. Claro. Eu vou te mostrar até, vou pegar Um day tradezinho que você fez, aí eu mostro por que fez, mostra seu processo, gente. Eu não sei se eu posso mostrar o que está em andamento, não, né? Porque bota o antigo. De vou qualquer forma, mostrar. o programa é gravado, então não tem problema. Vou mostrar aqui. Tá gravado. Vai ser gravado e gente... não vai ficar pronto. Só vai sair mês que vem. Então já passou. Então eu posso. Porque eu. Mostrar. Mas se quiser mostrar o de ontem, o de anteontem, não faz. tem problema do CNPI brigar, não, né? Porque assim. Não. Tá. Você não está recomendando nada? Não façam isso, crianças. Não, vou mostrar um que já passou, para não ter. Melhor. Não ter. Eu não vou botar nada ao vivo, não. Então, meu trading view. É porque eu tô junto com os alunos, a gente está numa venda do índice desde ontem, final do dia, né? E tá até bom. Foi sofrida essa venda, mas deu certo, né? É o quê? Foi sofrida a venda, mas deu certo. Nossa, eu vou te contar. Ela falando aí do RSI, que o RSI tá estourado tem tempo. Cara, o RSI do diário aqui do Ibovespa, eu acho que eu nunca vi dessa forma na minha vida. Mas, não, né? Ninguém viu, porque nunca teve 15 dias de alta seguido. Não, e nem só isso, até o nível do RSI, né? Tava bizarro. Deixa eu compartilhar 99, aqui. 98. Com você. Aqui. Esse aqui é basicamente o gráfico do Bitcoin, né? Eu tenho todos os dias, né? Agora não mais, porque agora a gente passou para comunidade fechada, mas todos os domingos eu mostro os estudos no YouTube ao vivo para as pessoas, onde que a gente vai operar, mais ou menos as regiões para a gente procurar por compra, por venda e tudo mais. Então, essa chamada que eu tinha feito aqui nessa linha em verde era um ponto fortíssimo nosso do semanal. E foi aqui que a gente montou algumas operações que aí as pessoas elas vão decidir, por exemplo, o que a gente prega muito. Se a gente tem que operar como institucional, a gente tem que aprender a gerenciar o nosso risco como institucional também. Então, aquela pessoa que ela sabia que esse ponto era um possível ponto de parada, ela pode justamente falar assim, beleza, vou comprar no toque da região e eu tenho um risco máximo aqui, se a gente for sair pelo diário, eu tenho um risco máximo até esse último topo do meu diário aqui, ó. Deixa eu trazer aqui. Do meu diário. Aqui. A entrada foi aqui, 99,113. E o meu stop, aí que vai ser da capacidade analítica da pessoa. Se a minha saída máxima está aqui, em 109,155, eu vou decidir se eu quero pegar um risco-retorno de 3-1, de 5-1. Tudo isso eu vou basear aonde eu vou colocar o meu stop financeiro. Porque esse é um tipo de montagem de posição que a gente ensina dentro da mentor junto com esse movimento do institucional. Mas eu vou admitir para você que eu estava esperando um movimento um pouco mais forte do que esse que teve aqui. Ele chegou até uma região vendedora, inclusive eu passei essa venda aqui para o pessoal ontem. O que costuma acontecer? Pela regra do RSI, inclusive que a Hassan está usando aí. O que você está usando aí embaixo aí? Aqui é o RSI e o IMSD. Tá. Os dois clássicos mesmo, né? Mas pela regra do RSI, depois de uma forte queda que a gente tem, a primeira vez que os 60 minutos, estou no gráfico de 1 hora, primeira vez em 60 minutos que ele vai acima de 70, é um possível topo do 4 horas. Então, foi onde ele fez aqui a manipulação dentro dessa base. Olha, a gente tinha essa base aqui. Ele veio só capturar todo mundo que foi comprando, achou que ia voltar para 120 mil ali. E ele vem e derruba o preço novamente. Então, essa é a primeira resistência que a gente teria, o RSI acima de 70. Próxima resistência que eu tenho, que ele tem que vencer,
é quando o RSI do 288 minutos for para cima de 70 novamente, que provavelmente vai ser nessa região. Então, ali eu tenho que sair... Esses números que você está me dizendo, assim, 288 minutos, por algum motivo tem esse número, esse período? É porque o Forex, o mercado Forex, ele funciona praticamente 24 horas, né? Tá. Então, a gente faz sempre o Alexander Elder, eu tenho ele como uma das minhas principais bases, ele fala que o mercado ele funciona em multiplicador de 5. Então, se eu tenho o mercado funciona 24 horas vezes 60 dá 1.440 minutos. Dividido por 5 dá 288 minutos. Tá. Então, a gente faz essa regra do multiplicador, procurando também fugir da maioria do tempo da maioria das pessoas que operam tempo gráfico regular, né? Como 1 hora, como 4 horas. Por exemplo, no índice Bovespa, o mercado abre 9 horas e fecha 18 horas. São 9 horas, né? Isso. 9 vezes 6, 540 minutos. Aí você divide isso por 5, é isso? Isso. Para operar um day trade, se eu for operar o day trade, eu vou usar os 5 minutos, o 25 minutos como meu tempo gráfico intermediário e o meu 125 minutos como a minha direção principal. Então, vou abrir o dia de hoje, né? O gráfico do índice futuro. Vamos colocar ele aqui. Mas é aquela história que você falou que você divide por 5. Então, são 9 horas que você divide por 5. 9 são 9 vezes 6, 540 minutos. Aí divide por 5, 114 minutos. Tanto que a gente está num swing do... Deixa eu até botar aqui na tela para você. A gente está no swing do... Como é que chama, gente? Olá, espero que esteja gostando da entrevista. A Trader Brasil foi eleita por 2 vezes no Rank Awards 2024 e 2025 como a melhor academia de formação de investidores do Brasil. E ela tem um presente para você que está assistindo esse podcast. 10% de desconto, é só usar esse QR Code que está aqui embaixo e a gente te espera lá, ok? Agora não esquece de dar uma moral pro Flávio. Curte, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal, ok? Até a próxima e obrigado pela presença. Valeu! A gente está no swing do índice futuro pelos 114 minutos. Deixa eu botar aqui na tela. Os 114 minutos seria esse tempo diretor, né? O tempo da tendência. Isso. Deixa eu pegar aqui. Tá na tela. O legal da tua metodologia é que você está combinando várias coisas de técnicas diferentes, né? Não necessariamente, porque o cara do Smart Money Constant não usa isso. Zero usa. Inclusive, a gente fica brincando. O Alexander Elder não usa isso, e você vai fazendo isso, vai fazendo a Ariane Oliveira Boss Método. Isso. Inclusive, a gente fica brincando que se alguém for ver algum operacional nosso, vai falar, nossa, o que esse povo está fazendo? Porque isso aqui não é SMC, isso aqui é outra coisa. Deixa eu mostrar aqui. É isso aí, cada um tem a sua maneira de fazer análise técnica. Se alguém for no meu computador, vai ficar doido. Exato. Então, aqui, a gente fez uma venda no dia de ontem. Deixa eu ignorar isso aqui. Até comentei com o pessoal que eu mando os vídeos lá para a comunidade fechada, né? Aqui, essa linha em vermelho era uma região de suporte do semanal lá de trás, porque eu utilizo o... Deixa eu tirar aqui, peraí. Aqui. Aqui era uma região bem antiga nossa do semanal, inclusive o que eu estava avaliando com o pessoal, né? Se a gente for olhar o semanal, a gente consegue ver que a gente tinha essa pernada, aí ela veio, retornou até esse ponto de venda, quebrou esse fundo, depois ele repicou e quebrou esse fundo. Então, se a gente for ver a pernada principal que nós estamos trabalhando hoje, aqui engloba tudo, é essa última pernada aqui. Ela funciona em fractais, né? Então, a gente tem aqui, ó, ela faz um repique e volta. Mas a principal é assim, azul. E tudo que a gente está fazendo no ano de 2025 é o que a gente chama de mitigação, que é o transporte do preço de um ponto mais barato do gráfico até um ponto mais caro, tá? Por que eu acredito que seja a mitigação? Pela forma que ele foi evoluindo.
Tirando essa última parte agora, por isso que é o ponto determinante para a gente saber para que lado de fato o Ibovespa vai, essa última pernada foi muito forte, ela foi muito íngreme, o que caracteriza uma pernada de propulsão, de impulso. Agora, todo esse esquema aqui, eu falei assim, nossa, gente, está tão claro que isso aqui é uma mitigação, porque ele rompe topo, perde fundo, rompe topo, perde fundo, não é uma pernada clara. Então, essa última é a que a gente ficou realmente com uma dúvida em questão, porque eu falei assim, ó, pode ser que a gente está tentando reverter um tempo gráfico maior. Inclusive, se a gente for até ver o EWZ, a gente está no ponto de resistência do suporte, que se ele passar lá, ele tem um caminho longo pela frente. Uma das grandes dificuldades que a gente tem de analisar o índice futuro, nesse caso, por exemplo, porque esse valor nominal que está agora nunca bateu, porque a gente está próximo das máximas históricas. E os gráficos estão mostrando isso deflacionado de alguma forma, Sim. taxa de juros, e está mostrando que já bateu lá com taxa de juros. Mas, assim, nominalmente, nunca bateu, né? Se você tem muita gente que usa o gráfico do EWZ ou o próprio Bovespa. O próprio Bovespa dolarizado, né? A gente não está. Que a gente está trabalhando com valores que já foram mais altos que isso. Né? WZ está saindo uma rola por muito tempo. Por isso que ele que é a minha principal referência, porque o Ibovespa, se eu for olhar ele normal, ele não tem nada do lado esquerdo do gráfico, então eu não consigo utilizar ele mais como referência para saber possível ponto de parada. Ah, possível ponto de parada para ficar vendendo? Com certeza não, eu posso não fazer nada, mas eu sei que comprar eu não vou. A gente tem um estudo, inclusive, dentro da mentoria, que desde 1997 o Ibovespa cai todos os anos 10%, e ele ainda não caiu esse ano. Eu estava esperando que ele fosse cair por agora, né? Mês passado, mas na verdade ele fez no Natal não dá, né? Final de ano o pessoal tem que comprar o mas assim, para tudo é uma primeira vez, né? À toa que a gente está vendo tudo aqui, 15 pregões de alta que a gente teve, né? Mas para mim eu considero que esse aqui foi o principal rally. Esse aqui foi o principal rally. Eu não acho que a gente vai ter mais muita alta disso agora. Eu tô na expectativa que essa é a inflexão do movimento, para aí a gente cair os 10%, que vai ser mais ou menos no patamar de outubro. E aqui, procurar as melhores empresas para a gente poder aportar, principalmente os alunos que estão com dinheiro tudo em renda fixa, a gente poder aportar para poder levar a patamares bem superiores, isso com certeza. Então, eu estou contando com esse movimento. E aí, o que aconteceu? A gente entrou num ponto que era a região do semanal. Como que é o nosso operacional, né? Vou te explicar rapidinho. Uhum. Semanal é o meu principal tempo gráfico. Divido por 5, eu caio para o meu diário. O diário, eu preciso que o RSI esteja acima de 70. Primeiro ponto. Depois eu desço meu tempo gráfico mais uma vez para procurar uma divergência, que é quando eu vou ver que é um possível topo do meu tempo gráfico principal. Então, o diário do índice futuro eu caio para os 114 minutos. 114 minutos foi onde a gente fez a venda. E aí aqui, você vai olhar, mas Ariane, não tem uma divergência perfeita aqui. E não tem. Porque, veja, o meu linha não concorda. Isso aqui foi o Alexander Elder que eu peguei o ensinamento dele. O linha não concorda com o histograma. Eu preciso que os dois estejam concordando para baixo. Aí eu falei assim, bom, se eu fosse desvendar, o que eu poderia estar pensando? Ou eu vou descer mais um tempo gráfico e procurar a divergência nesse tempo gráfico, só que aí, eu descendo eu vou estar no quarto tempo gráfico. Ele é muito distante da minha referência principal. Então, eu vou poder procurar a divergência nesse quarto tempo gráfico, mas operar só o rompimento. Então, eu desci o 25 minutos ontem e eu vi que eu tinha essa divergência oculta. Essa divergência oculta perfeita. Uhum. Aí você vai falar, não, mas a Ariane não rompeu o topo. Pelo gráfico de candles, não. Mas pelo gráfico de linha, sim. E o gráfico de linha é onde a maioria do institucional ele se baseia. Então, a gente vem aqui e muda para o de linha. O de linha, eu vou marcar aqui o topo que eu tinha. E pronto. Ele rompeu. Então, eu falei no vídeo de ontem que eu mandei pro pessoal da comunidade, até vou postar depois no Instagram. Gente, é muito agressivo o que eu tô falando? Mas é algo pra gente pensar. Porque eu sei que o dólar está num ponto extremamente barato. Ele está num patamar, assim, que fazia tempo que a gente não via, desde 2023. E ele tá chegando numa região de mensal ainda mais importante. E o índice, ele trabalha de forma, ou Ibovespa, né, de forma a correlação à inversa, né? Porque o Ibovespa ele vai subindo justamente porque os gringos trazem o fluxo de dinheiro para cá, transforma em reais e aporta no Ibovespa. Então, entra dólar e o Ibovespa vai subindo. O macro é assim. Pode ser que no day trade, no diário, às vezes os dois estão subindo, os dois estão caindo, pode, com certeza. Mas no macro, é assim que a gente estuda. E aí eu vi essa divergência acontecendo aqui e eu falei, pessoal, ó,
daria para eu pensar o seguinte, uma vez que perdesse 25 minutos aqui e acionar essa divergência oculta, eu vou entrar na perda dos 114 minutos. E eu vou botar o meu stop aqui em cima. Então, a gente entrou na perda hoje dos 114 minutos, que foi esse candle aqui. E a busca, pelo menos, a gente gosta de trabalhar 3 vezes o risco. Então, ele já pagou uma vez aqui, 3 vezes o risco, sai nessa região que é forte defesa minha. Eu marco essas regiões aqui, porque as amarelas são compras que eu poderia estar pensando em fazer num fluxo, num tempo gráfico intermediário, pensando num day trade. Mas como eu vi esse fluxo caindo forte, eu até falei pessoal hoje no grupo, até postei lá no Instagram, assim, sai da frente, porque não é uns 5 minutos que vai tentar reverter isso aí agora. Espera alguma coisa. Então, esse tem a segunda compra intermediária, e essa é a compra principal, que vai dar 3 vezes o meu risco. Só que, quando chegar lá, a gente vai avaliar, eu e o pessoal da mentoria, se vale a pena a gente realizar aqui, ou se a gente vai tentar buscar justamente esses 10% que todo ano acontece. Pode ser que esse ano não vai acontecer? Lógico que pode. Aí vem aquele meme, né? Justo na minha vez, não aconteceu. Então, o pessoal quiser te achar aí na internet, faz o teu jabá aí. Quem quiser me encontrar, pode me encontrar através do meu canal do YouTube, né? Que é The Boss, THE, Boss de B-O-S, Break of Structure, a quebra da estrutura. Ou então no meu Instagram, @Ariane Oliveira, ou através da própria XP também, vocês conseguem me encontrar. Tá bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Já viu aquele meme do cara que tá fazendo a entrevista e entra criança, aí vem a babá, aí vem não sei o que. Já entrou um gato, já entrou cachorro, mas isso aqui é legal, essas coisas assim inusitadas. Não, aí eu falei, nossa, bacana. vai virar festa. Aqui, ó, vou te mostrar uma foto dos dois. E eles já estão andando, perturbando para lá e para cá, então, né? Já. Inclusive, eu quero ter o terceiro em breve. Vamos ver se eu vou. São lindos. Se eu vou Parabéns. peitar.